você não conhece o seu cliente, não tem estratégia que vai funcionar para fazer o seu negócio vender mais. Meu nome é Giovanna Passarini e esse é o podcast Call de Negócios. Aqui eu ajudo empreendedoras a aumentar o seu faturamento ainda em 2024. Então, se você tem interesse em estratégias de marketing e vendas, eu apertaria aqui o botão de se inscrever no canal, iria na descrição desse vídeo e já me acompanharia também nas redes sociais, no Instagram, porque lá eu compartilho muitos conteúdos diariamente que vão te ajudar a aumentar o faturamento do seu negócio. A maior dica que eu posso te dar é: pare de postar, pare de gravar, pare de ficar compartilhando fotos dos seus produtos e faça comigo um estudo sobre os seus clientes. Existe um erro muito grande dos empreendedores de construir estratégias baseadas no produto que você vende, ou no serviço que você oferece, ou na sua área de atuação, ou ainda assim considerando os seus concorrentes. Então, existem pessoas que fazem estratégias de negócios baseadas no que o seu concorrente está fazendo, então eu vou fazer igual, ou vou fazer um pouquinho diferente só para dar uma distinção, mas algo muito similar. E, na verdade, o seu negócio deveria estar construindo uma estratégia baseada no seu cliente. Afinal, é para ele que você vai vender. É ele que vai pagar muitos dos seus custos e é essa a maior fonte de renda do seu negócio. Então, é esse o foco das suas estratégias de marketing, comunicações, de vendas e de conteúdo, inclusive para as redes sociais. Acontece que, enquanto você estiver produzindo conteúdo focado no seu produto, você está esquecendo de focar o seu conteúdo no seu cliente. E isso é um erro grave porque pode custar vendas para o seu negócio ou pode estar te impedindo de aumentar o seu faturamento. E como aqui eu quero te ajudar a aumentar o seu faturamento ainda em 2024, a gente vai precisar mudar um pouco esse conceito de estratégia do seu negócio, tudo bem? Então, se você identificou que o seu conteúdo é completamente voltado para o seu produto, para o seu serviço, para a sua área de atuação, você só está falando disso nas suas redes sociais, se você percebeu que você comete esse erro nas suas estratégias, então a gente vai precisar mudar isso e esse vídeo é exatamente para você, tá bom? A gente vai fazer aqui um exercício, eu vou te convidar para esse exercício. Pega aí uma caneta e um papel. Ou se você quiser fazer no bloco de notas do seu celular, também super funciona. E eu vou te propor um exercício de 4 perguntas sobre os seus clientes. Quando a gente pensa nos seus clientes, eu quero que você considere uma questão majoritária. Então, quando você pensa na maioria das pessoas que são clientes do seu negócio, de quem a gente está falando, tá? É nessa maioria que eu quero que você foque. Por quê? Porque todo negócio vai ter exceções, né? Em casos de clientes. Por exemplo, uma loja de roupas femininas, né? Na teoria, majoritariamente, deveria ter como clientes mulheres. Ah, mas na minha loja de roupa femininas tem clientes homens. E esses clientes homens aparecem para comprar um presente para a namorada, por exemplo, para a esposa, etc. Tudo bem, perfeito, é um canal, é uma opção de venda que faz total sentido, mas majoritariamente durante o ano todo, a maior frequência de pessoas no seu negócio é mulheres. Então eu quero que você considere essa maioria, mesmo que existam exceções no seu negócio, tudo bem? Considere a maioria. Quando a pessoa que todos os dias aparece um cliente no seu negócio, normalmente esse cliente e aí você vai completar as perguntas que eu vou te fazer, tudo bem? Então vamos lá. A primeira pergunta que você precisa definir, que você precisa fazer essa análise é: a maioria dos seus clientes hoje são homens ou mulheres? Isso é muito importante. Por quê? Tem negócios que vão ser indiferentes. Então, por exemplo, uma padaria que vende o pão do café da manhã, talvez isso seja indiferente, né? A padaria não necessariamente precisa focar a comunicação em mulheres para vender pão, porque, enfim, existem homens que compram pão e tá tudo certo, então é um caso de indiferença. Agora, existem negócios que
comunicam-se diretamente com mães. Existem negócios que se comunicam diretamente com professoras, outros com mulheres, com adolescentes, com idosas. Mesma coisa para homens. Existem áreas de atuação que são majoritariamente femininas e outras majoritariamente masculinas. Ah, mas Giovana, tem exceções. Perfeito, tem exceções em todas as áreas de atuação, em todos os casos vão haver exceções. Mas, para você criar uma estratégia para o seu negócio, você não pode criar uma estratégia baseada em exceções. Você precisa considerar a maioria para criar uma boa estratégia para o seu negócio, tudo bem? Principalmente se você está começando. Se você já está em um nível de maturidade mais alto, faz todo sentido você ter estratégias também que englobem as exceções. Mas, nesse caso, se você está começando o seu negócio, criando uma estratégia de comunicação, uma estratégia de conteúdo de marketing, isso é importante. Por quê? Porque uma comunicação para mulheres é completamente diferente da comunicação para homens. Elas são totalmente diferentes. Então, se você vende para uma mulher, existem significados, simbologias, palavras, cores que vão atrair esse público-alvo. E se você fala com homens, existe um mesmo cenário, mas para homens. Então, se você tem uma comunicação que deveria estar conversando com mães, com mulheres, e hoje o seu negócio não está se comunicando de forma efetiva com esse público, você está perdendo a oportunidade de aumentar a conexão entre o seu negócio com essas mulheres que estão ali te acompanhando. Uma pequena troca, que é o que eu sempre falo, um pequeno ajuste, poderia te gerar muito mais resultado. Mas por não fazer esse ajuste, você acaba perdendo essa conexão, essa proximidade com esse público-alvo que está ali esperando que você faça esse movimento, entendeu? Então, definir quem é o seu público é muito importante, beleza? A segunda pergunta que eu vou te fazer é: qual é a idade majoritária desse seu público? Por quê? Para muitos negócios também, e você pode ser um negócio que vai responder indiferente para essa pergunta. Existem negócios que vão vender o mesmo produto para uma pessoa de 15 anos até, enfim, os 80 anos da pessoa. O próprio pão da farmácia. A idade é indiferente. Todo mundo pode ir lá na farmácia comprar pão e tá tudo certo. Agora, existem sim possibilidades de vender para nichos específicos. E hoje existem também negócios que não atendem, não atraem pessoas com mais de 50 anos, por exemplo. Da mesma forma como existem negócios que muitas vezes não atraem pessoas com menos de 30 anos, por exemplo. Então, focar a sua comunicação com base na idade da pessoa que você quer receber é muito importante. Por exemplo, se você é uma nutricionista focada em mulheres que querem engravidar, o seu público-alvo dificilmente vai ser acima dos 40, percebe? Muito provavelmente, o seu público-alvo vai estar entre ali a faixa dos 40 para baixo. Muito provavelmente. Então, é uma segmentação muito relevante. Talvez o seu público-alvo também não esteja abaixo dos 20. Percebe? Ah, Giovana, mas tem exceção. Com certeza tem exceção. Mas, para você fazer uma estratégia efetiva, você precisa considerar a maioria das pessoas. Porque é justamente essa maioria que vai comprar com você, tá bom? Vamos seguir para a terceira pergunta, então. A terceira pergunta é: normalmente, quais são os problemas que esse seu cliente procura resolver com o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço? Essa pergunta, alinhada com as anteriores que eu acabei de te fazer, é muito importante. Por quê? Pensa comigo. Se você vende... Pensa comigo, se você é uma confeiteira e você vende, enfim, opções de bolo. Se o seu público-alvo tem 20 anos de idade, você pode resolver um problema específico. Que é, por exemplo, jovens que vão para a faculdade e querem comer um doce no seu intervalo, quando estão voltando para casa,
ou não comeram nada para ir para a faculdade, estão comendo, enfim, esse seu bolo que você vendeu. Você pode fazer esse produto numa versão pequena, com uma embalagem legal, para que essa pessoa consiga levar esse bolo para casa para comer no caminho. Ah, Giovana, que absurdo! O que mais tem em faculdade por aí é gente vendendo alimento para saída de faculdade, porque a pessoa que sai da faculdade está saindo com fome. E aí vai lá e tem ali uma opção gostosa para que ela coma. Logo em seguida que ela sai da faculdade, ela tá cansada, com fome, acabou de sair de uma prova. Bolo, trufa, brigadeiro. Gente, é sucesso. Enfim, se você passou pela faculdade, você sabe que isso daí acontece com certeza. Por que isso acontece? Porque existe um público que tem problemas específicos, tem necessidades específicas. E esse público aqui, é o que eu acabei de dar esse exemplo, é um público com uma necessidade específica e esse empreendedor percebeu essa necessidade desse público, que é um público mais jovem, é um público que, enfim, tá ali sobre uma situação de estresse muitas vezes, que é situações de prova de faculdade, aulas complicadas, horários caóticos, e ele resolveu ali trazer uma solução para esses problemas por meio de comida. Comida que traz um certo conforto para quem está ali naquela posição. Percebe como isso faz parte de um entendimento do problema, da necessidade do cliente? Agora, eu te dei esse exemplo para te mostrar uma outra opção. Essa mesma confeiteira, que faz diferentes opções de bolo, se ela tiver como público-alvo senhoras com mais de 50 anos, por exemplo, percebe que essa senhora de 50 anos não tem esse mesmo problema que o jovem que está indo para a faculdade? Ela não tem essa necessidade. Por que essa senhora de 50 anos, ou 60, 70 anos, essa mulher que está aposentada em casa, por que essa mulher vai comprar um bolo de pote para comer rápido, se ela pode muito bem comprar um bolo inteiro, caseiro, para comer em casa quando ela quiser? Percebe que o produto já mudou? A necessidade é outra. Essa senhora, ela não precisa sair correndo, ela não vai ter necessidade de comer, ela não vai estar com fome 10 horas da noite saindo da faculdade à noite, entendeu? Voltando para casa. Então, a necessidade dessa senhora, por exemplo, pode ser ter um alimento gostoso na sua geladeira para comer à noite quando ela tiver vontade de comer um doce. Ou pode ser, inclusive, um bolo para ela reunir a família na casa dela, para ela oferecer esse bolo para visitas, para ela oferecer esse bolo para os netos, para ela oferecer esse bolo para os filhos. Percebe como a necessidade aqui mudou? E uma vez que a necessidade muda, tudo mudou. A estratégia de produto mudou, a embalagem do produto mudou, a sua comunicação com o cliente muda. Isso, inclusive, pode ser utilizado para que você, a partir disso, crie estratégias de comunicação que vão ser mais efetivas. Então, por exemplo, para você criar uma comunicação para essa senhora aposentada que está querendo um bolo, por que você não oferece um produto chamado bolo do café da tarde? Poxa, você vai tomar um café à tarde? Eu entrego o bolo para você. O bolo, tem essas opções aqui, esse é o preço, o que você acha desse bolo? Pronto! Olha uma estratégia que você acabou de montar. Essa mesma estratégia não funcionaria para o público adolescente que está indo para a faculdade, percebe? Percebe? Porque esse público aqui não vai estar em casa para tomar um café da tarde. Então, tudo muda. Ter essa noção de que são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, é muito importante para o seu negócio, tá bom? A quarta pergunta que eu vou te fazer tem muito a ver com esse exemplo que eu acabei de te dar. Eu preciso que você mapeie quais são os comportamentos padrão desse público-alvo que você está atingindo. Quais são os comportamentos que você percebe dessa pessoa? Ah, Giovana, mas o que você está falando de comportamento? Nesse exemplo que eu acabei de te dar, que eu achei interessante até para a gente construir uma estratégia, no público jovem que está indo para a faculdade, os comportamentos são diferentes. Os comportamentos que você pode anotar, por exemplo, são: poxa, essa pessoa vai chegar em casa tarde da noite, cansada,
Essa pessoa teve um dia estressante, provavelmente no trabalho, na faculdade, na aula. Essa pessoa aqui, por exemplo, ela não teve tempo de jantar, então ela pode estar com fome quando ela sai da faculdade. Tudo isso são comportamentos padrão, tá? E aí, você pode, uma vez que você entendeu esses comportamentos, fazer uma estratégia que alinhe o seu negócio para o comportamento desse seu cliente. Então, por exemplo, se eu estivesse na pele dessa confeiteira que vende o bolo para os adolescentes que estão entrando na faculdade, na hora da prova, eu já teria criado, por exemplo, o bolo de boa sorte para sua prova. Poxa, você vai ter prova hoje? Então eu tenho o produto para você, cara. É esse daqui, ó. É o bolo que vai te dar boa sorte na sua prova. E as pessoas atribuem significados a essas coisas. Elas atribuem símbolos para esse tipo de interação, para esse tipo de estratégia. A partir de um momento, aquilo ali vira um símbolo. Poxa, se essa pessoa comeu, ela vai comentar com a amiga dela. E às vezes no dia seguinte elas têm uma prova, elas podem retornar. E aí, depois de alguns meses, poxa, toda semana de prova vai ter uma febre buscando esse bolo, porque virou um símbolo naquele grupo de pessoas, entendeu? E aí você começa a vender mais. Faz sentido? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Saiba que se você ainda não pensou sobre o seu cliente, você está perdendo oportunidades de vender mais, tá? Então, faça esse exercício, leve o seu tempo, analise um pouco o público que você já atendeu, que já é seu cliente. Se você ainda não tem muitos clientes que você possa fazer essa análise, você pode fazer suposições. Então, poxa, eu imagino que a pessoa que está nessa posição, eu imagino que ela se comporte dessa forma, assim como eu acabei de fazer, né? Então, eu fiz algumas suposições aqui sobre públicos diferentes, mas você pode criar essas suposições, são hipóteses, e com as suas estratégias você valida ou reprova essas hipóteses, essas teorias que você mesma criou. Super válido, e com o tempo você vai descobrindo o que é validado e o que não é das suas suposições, tá bom? Então, faça esse exercício, coloque no papel, para só depois você começar a pensar com quem você está conversando, logo você vai criar determinado conteúdo, determinada estratégia de vendas, de marketing, etc. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal e eu te vejo no próximo episódio.